Daniel. Introdução. Autoria. O próprio livro nos apresenta o profeta Daniel como autor de várias passagens, como capítulo 9, versículo 2 e capítulo 10, versículo 2. Daniel, cujo nome hebraico significa Deus é meu juiz, foi um estadista na corte de reis pagãos. Levado ao exílio na Babilônia, ainda muito jovem, na primeira deportação ordenada pelo imperador Nabucodonosor em 605 a.C. A tradição judaica identifica Daniel como autor de todo o Sefer, rolo, livro que leva o seu nome, e o Senhor Jesus Cristo igualmente confirma seu ministério e autoria. Mateus capítulo 24, versículo 15, Marcos capítulo 13, versículo 14, citando Daniel capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31 e capítulo 12, versículo 11. Contudo, por não ter ocupado o cargo ou desempenhado formalmente a função de profeta entre os israelitas de seu tempo, sua obra encontra-se na terceira divisão da Bíblia hebraica, os Escritos, em vez de na segunda seção, os Profetas. Daniel viveu toda a sua longa vida como oficial do governo e como profeta de Javé, o Deus único e verdadeiro, sendo que jamais abriu mão de seu absoluto compromisso de fidelidade ao eterno Senhor Deus. Propósitos. O tema teológico da obra de Daniel é a soberania de Elah, o Senhor Deus Altíssimo, capítulo 5, versículo 21. As visões de Daniel sempre demonstram Deus triunfando. Capítulo 7, versículo 11, versículo 26 e versículo 27. Capítulo 8, versículo 25, capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 45 e capítulo 12, versículo 13. O apogeu de sua soberania é descrito em Apocalipse. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, de acordo com Daniel, capítulo 2, versículo 44 e capítulo 7, versículo 27. Daniel é inspirado por Deus para registrar e proclamar uma série de profecias, entre as quais, sobre o curso histórico dos impérios pagãos e gentílicos, o futuro de Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, conforme os capítulos 2 e 7, a conhecida e intrigante profecia das 70 semanas de anos, capítulo 9, versículos 24 a 27, e as atividades do Anticristo, capítulo 11, versículos 36 ao 45. Entre as doutrinas mencionadas no livro estão santificação pessoal, capítulo 1, versículo 8, capítulo 3, versículo 12, capítulo 6, versículo 10, capítulo 9, versículos 2 e 3, capítulo 10, versículos 2 e 3. Anjos, capítulo 8, versículo 16, capítulo 9, versículo 21, capítulo 10, versículos 13 e 20 ao 21, capítulo 11, versículo 1. Ressurreição, capítulo 12, versículo 2. O Anticristo, capítulo 7, versículos 24 e 25, capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 36. Narrativas favoritas incluem a de Sadraque, Mesaque e Abednego, capítulo 3, e a da Cova dos Leões, capítulo 6. Data da primeira publicação. Desde que as Escrituras existem, há críticos sobre a autenticidade e autoria delas. E isso vale igualmente para o Novo Testamento. Além disso, vários textos espúrios e diversos falsos profetas têm surgido desde os tempos de Moisés, Jesus Cristo, até o presente momento, e tantos outros ainda virão até que a verdadeira palavra de Deus se cumpra e o Senhor Jesus volte para buscar todos os sinceros crentes pela última vez e para sempre. O primeiro ataque contra a autenticidade e autoria do livro de Daniel e, portanto, contra a zelosa tradição judaica quanto à proteção dos originais bíblicos, veio por meio de Porfírio, 232 a 303 d.C.,
um ardoroso e cruel opositor do cristianismo, que afirmou ter sido o livro de Daniel escrito por um judeu desconhecido, contemporâneo de Antíoco Epifânio, 175 a 163 a.C. Esse ponto de vista foi amplamente promovido por eruditos dos séculos XVIII e XIX pelos seguintes motivos. Defendiam eles que Daniel não poderia ter feito tais predições, considerando que elas se cumpriram tão exatamente que só poderiam ter sido escritas depois de terem acontecido, ou seja, Daniel teria pecado por excesso de precisão profética. E esse pecado não existe na Bíblia. Normalmente, o que a Bíblia recomenda é justamente o contrário: verificar se as palavras ditas por um profeta se cumprem. Ezequiel capítulo 12, versículos 21 a 28. Palavras persas e gregas usadas no livro, alegavam tais críticos, seriam desconhecidas de um judeu que tivesse vivido no sexto século antes de Cristo. Afirmavam ainda que o aramaico usado em capítulo 2, versículo 4 a capítulo 7, versículo 28, pertence a uma época posterior ao próprio Daniel. Protestavam mais, argumentando sobre inexatidões históricas. Em resposta a tais críticas maliciosas e destrutivas, temos que considerar que a profecia preditiva não é simplesmente possível a um verdadeiro profeta de Deus, mas ela é aguardada. Afinal, Deus fala por meio de seus profetas até nossos dias, sempre de acordo com a sua palavra, caráter e doutrina. Além disso, por ter vivido até o período do Império Persa, não seria estranho que um estadista como Daniel tivesse acesso e até familiaridade com outras línguas de povos avançados da época, entre esses os persas. A presença de palavras gregas é facilmente explicada, já que 100 anos antes de Daniel, mercenários gregos serviam nos exércitos assírios de Esaradom, 683 a.C., e nos exércitos babilônicos do próprio Nabucodonosor. Descobertas arqueológicas recentes revelaram documentos aramaicos datados do V século a.C., demonstrando que Daniel foi escrito em aramaico imperial, um dialeto oficial conhecido em todas as partes do Oriente Médio naquela época como língua internacional para política e economia, como seria o inglês em nossos dias, por exemplo. Além disso, os rolos de Daniel encontrados em Qumran são cópias, indicando claramente que o original fora escrito antes do período de Macabeus. Portanto, a obra de Daniel jamais pode ser datada do final do primeiro século antes de Cristo, como a alta crítica deseja convencer o mundo acadêmico atual. Assim, todas as evidências históricas, arqueológicas, linguísticas, filológicas e exegéticas excluem qualquer hipótese de uma data tardia para a primeira publicação do livro de Daniel e reforçam a tradicional ideia da sua autoria pelo próprio profeta Daniel por volta do ano 530 a.C., pouco tempo depois de Ciro conquistar a Babilônia, no ano 539 a.C. Esboço geral de Daniel. Primeiro, o coração dedicado a Deus do jovem Daniel. Capítulo 1, versículos 1 ao 21. Item A. A situação de Daniel e muitos despatriados. Capítulo 1, versículos 1 ao 7. Item B. A decisão de Daniel de consagrar-se a Deus. Capítulo 1, versículos 8 ao 16. Item C. Deus faz com que Daniel seja prestigiado. Capítulo 1, versículos 17 ao 21. Segundo, o pesadelo de Nabucodonosor, a grande estátua. Capítulo 2, versículos 1 ao 49. Item A. Um sonho apavorante acomete Nabucodonosor. Capítulo 2, versículos 1 ao 6. Item B. O mesmo sonho é revelado somente a Daniel. Capítulo 2, versículos 7 ao 23. Item C. Daniel descreve e interpreta o sonho do rei. Capítulo 2, versículos 24 ao 45. Item D. Daniel ascende a um posto muito elevado.
Capítulo 2, versículos 46 ao 49. Terceiro, uma tremenda prova de fé, a fornalha. Capítulo 3, versículos 1 ao 30. Item A. A lição de fé é preparada. Capítulo 3, versículos 1 ao 12. Item B. A demonstração da fé. Capítulo 3, versículos 13 ao 18. Item C. A vindicação da fé. Capítulo 3, versículos 19 ao 30. Quarto, a visão de Nabucodonosor, a grande árvore. Capítulo 4, versículos 1 ao 37. Item A. A visão narrada pelo rei Nabucodonosor. Capítulo 4, versículos 1 ao 18. Item B. A visão interpretada pelo profeta Daniel. Capítulo 4, versículos 19 ao 27. Item C. A visão cumprida por Deus. Capítulo 4, versículos 28 ao 37. Quinto, a grande festa de Belsazar. Capítulo 5, versículos 1 ao 31. Item A. Contribuição de Belsazar. Carnalidade. Capítulo 5, versículos 1 ao 4. Item B. Contribuição do Senhor Deus. Escritura profética. Capítulo 5, versículos 5 ao 6. Item C. Contribuição de Daniel. Anúncio do castigo. Capítulo 5, versículos 7 ao 29. Item D. Contribuição de Dario. Destruição da Babilônia. Capítulo 5, versículos 30 ao 31. Sexto. O profeta Daniel é jogado à cova dos leões. Capítulo 6, versículos 1 ao 28. Item A. A posição de Daniel na estrutura que o cercava. Capítulo 6, versículos 1 ao 3. Item B. A cilada armada pelos inimigos de Daniel. Capítulo 6, versículos 4 ao 9. Item C. A oração de Daniel a Deus, o Senhor. Capítulo 6, versículos 10 ao 11. Item D. Um processo é tramado contra Daniel. Capítulo 6, versículos 12 ao 17. Item E. A proteção de Daniel contra todos os perigos. Capítulo 6, versículos 18 ao 28. Sétimo. A visão dos 4 animais e do ancião do tempo. Capítulo 7, versículos 1 ao 3. Item A. Informações históricas importantes. Capítulo 7, versículos 1 ao 3. Item B. A visão e a interpretação da profecia. Capítulo 7, versículos 4 ao 28. Oitavo. A visão do carneiro, do bode e do chifre pequeno. Capítulo 8, versículos 1 ao 27. Item A. A visão geral. Capítulo 8, versículos 1 ao 14. Item B. A interpretação da visão profética. Capítulo 8, versículos 15 ao 27. Nono. A profecia das 70 semanas de anos. Capítulo 9, versículos 1 ao 27. Item A. Informações históricas importantes. Capítulo 9, versículos 1 e 2. Item B. Novamente a oração confiante de Daniel. Capítulo 9, versículos 3 ao 19. Item C. A maravilhosa revelação da profecia. Capítulo 9, versículos 20 ao 27. Décimo. O panorama profético de Daniel. Capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 13. Item A. A visão de Daniel. Capítulo 10, versículos 1 ao 9. Item B. O encorajamento e a força de Daniel. Capítulo 10, versículo 10 ao capítulo 11, versículo 1. Item C. As profecias enviadas para as nações pagãs. Capítulo 11, versículo 2 ao versículo 45. Item D. Profecias dirigidas ao povo e à nação de Israel. Capítulo 12, versículos 1 ao 13. Daniel. Capítulo 1. Daniel na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, Nabu, proteja meu filho, isto é,
Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então, Adonai, o Eterno, entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos, nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Shinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens, sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Javé é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Javé é meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como o deus Lua. E a Azarias deu o nome de Abednego, servo do deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim, ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei, que lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência, e Daniel ainda receberá algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim,
Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Capítulo 2. O enigma do sonho assustador do rei. No 2º ano de seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Então, o rei mandou chamar seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos, para que lhe dissessem qual o significado daqueles pesadelos. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes contou: Eis que tive um sonho, e estou muito aflito para saber o que sonhei. Qual o significado ou a mensagem desse pesadelo? Então, os caldeus e astrólogos passaram a falar em aramaico e lhe garantiram: Ó rei, vive para sempre. Conta, pois, o sonho que tiveste aos teus servos, e nós o interpretaremos a ti. Então, o rei afirmou aos seus conselheiros e astrólogos: Esta é minha decisão. Se não me contardes o sonho que tive e sua correta interpretação, mandarei que sejais partidos em pedaços, e as vossas casas se tornarão um monte de entulho queimado. Entretanto, se me revelardes o sonho e seu significado, recebereis de mim a melhor das recompensas, muitos presentes e grande honra. Sendo assim, agora dizei-me claramente tudo quanto sonhei, e sua correta interpretação. Mas os conselheiros titubearam e tornaram a pedir ao rei: Ó majestade, conte o rei o sonho a teus servos, e te revelaremos o que ele quer dizer. O rei, contudo, lhes declarou: Já percebi que, na verdade, quereis ganhar tempo, porquanto temeis o que decretei fazer-vos. Agora, se não me contardes o que sonhei, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras fraudulentas, mentirosas e malignas, para dizer na minha presença, na esperança de que o tempo se encarregue de acalmar a situação. Portanto, sem demora, contai-me o que sonhei, a fim de que eu tenha certeza que sois capazes de desvendá-lo corretamente. Então, os conselheiros e astrólogos foram categóricos afirmando: Não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha o poder de cumprir à risca esta ordem do rei. Aliás, nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, místico ou astrólogo algo parecido com o teu pedido. O que vossa majestade exige é difícil demais, tanto que ninguém é capaz de revelar isso ao rei, senão somente os deuses. E eles não vivem em carne como os mortais. Essa declaração deixou o rei tão irado e enfurecido que ele, ali mesmo, ordenou a execução sumária de todos os místicos e magos da Babilônia. E assim foi proclamado um decreto real, para que fossem mortos todos os sábios, e por isso Daniel e seus amigos foram procurados pelos encarregados do rei, para que também fossem executados. Deus revela a Daniel o sonho do rei. Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. E Daniel perguntou a Arioque, oficial do rei: Por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então, Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo em aramaico: Seja bendito, Elah, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios
e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele e em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Elar, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Daniel esclarece o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhe: Não mates os sábios da Babilônia. Leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei e relatou: Encontrei entre os exilados de Judá um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Então, o rei indagou a Daniel: Podes tu revelar-me o sonho que tive e sua correta interpretação? E, na presença do rei, Daniel respondeu: O mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhe podem revelar. Contudo, existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. Foi Elar, Deus, que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram assim. Ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começastes a meditar sobre o futuro. Então, aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido este mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua. E em tua visão, esta estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços, sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho que tiveste, e agora nós o interpretaremos para o rei. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem, os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Mas, depois de ti, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto e último reino, este forte como o ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo. E assim, como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas, mesmo assim, terá um pouco da força do ferro, embora tenhas observado o ferro misturado ao barro lamacento. Assim, como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado à lama. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará, do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. No entanto,
Na época do governo desses reis, Elar, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos, e subsistirá para todo sempre. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos, pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deste modo, Elar, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido e a interpretação é absolutamente fiel. Assim que acabou de ouvir essa revelação, o rei ajoelhou-se e, com o rosto rente ao chão, reverenciou Daniel e ordenou que trouxessem imediatamente uma oferta de cereais e incenso. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: Verdadeiramente, o vosso Deus é Elar, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar o mistério destas minhas visões. Então, o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos e valiosos presentes, e o designou governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Capítulo 3. O ídolo de ouro de Nabucodonosor. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se ajuntaram sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e reverentemente ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: Ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis, com o rosto rente à terra, e assim, prostrados, devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras, de outras línguas e culturas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Os judeus são atirados na fornalha. Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: Ó rei, vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse, seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns homens judeus
que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens, ó rei. Não cultuam aos teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E rapidamente, esses homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante, ficai atentos. Quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos, entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostres e adores a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus Elar, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio, e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas. Deus livra os seus e muda o rei. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto. Há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem. Estão ilesos. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Elar, o Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja Elar, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu Malach, anjo, e livrou seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas, a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Elar, Deus. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado, e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto, de fato, não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego
e os fez prosperar na província da Babilônia. Capítulo 4. O segundo sonho alarmante do rei. Depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos, línguas e culturas, que vivem em todas as partes do mundo. Shalom, paz e prosperidade. Pareceu-me bem e necessário divulgar os sinais e maravilhas que Elar, Deus, o Altíssimo, tem realizado em meu favor. Quão magníficos são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino soberano que dura para sempre, e o seu domínio permanece de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. E eis que tive um sonho que me abalou profundamente e me deixou alarmado. Estando eu repousando em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente preocuparam-me sobremaneira e me apavoraram. Por este motivo, determinei expressamente que todos os sábios fossem trazidos à minha presença para interpretarem o pesadelo que tivera. Assim que os magos e místicos chegaram, contei-lhes o sonho. No entanto, eles não conseguiram desvendá-lo para mim. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu narrei a ele o que havia visto. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, Bel. E creio que o espírito dos santos deuses está nele. Então, falei com ele. Beltesazar, chefe dos sábios e dos magos, sei que o espírito das santas divindades habita em ti, e que nenhum mistério é difícil demais para que o reveles. Sendo assim, vou contar-te o meu pesadelo. Esclarece o seu sentido, pois para mim. Estas são as visões que me ocorreram quando estava deitado em minha cama. Eis que olhei, e diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou-se ao céu, e podia ser avistada até os confins da terra. Tinha belas e viçosas folhas, muitos e saborosos frutos, e produzia com tanta fartura que todas as pessoas do mundo podiam se alimentar dela. Debaixo dela, os animais do campo encontravam um abrigo aconchegante e seguro, e as aves do céu viviam alegres em seus galhos e ramos. Todas as criaturas se sustentavam daquela árvore. Então, nas visões que tive deitado em minha cama, observei e vi claramente diante de mim uma sentinela, um Kadish, santo anjo, que descia do céu. E eis que ele bradou em alta voz: derrubai, pois, a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi todas as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se todas as criaturas abrigadas debaixo dela, e as aves dos seus galhos. Contudo, deixai na terra o tronco com as raízes, presos com uma cinta de ferro e de bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será regado pelo orvalho do céu e se alimentará da grama da terra, como os animais. A mente humana lhe será extirpada, e esse tronco será como um animal, até que se passem 7 idãs, tempos ou anos. E esta sentença é, pois, proclamada por sentinelas. Os seres angelicais declaram o veredito, a fim de que todos os que vivem saibam que Elar, o Altíssimo, domina sobre todos os reinos dos seres humanos e os dá a quem quer, e quando deseja, e pode decidir colocar no poder o mais simples dos homens. Este, portanto, é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diz-me claramente a correta interpretação deste pesadelo, porquanto nenhum dos sábios do meu reino tem capacidade para interpretá-lo para mim, exceto tu, pois o espírito dos santos deuses vive em ti. Daniel esclarece o pesadelo do rei. Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então, o rei procurou deixá-lo à vontade, dizendo: Beltesazar, não te deixes abalar pelo que te foi revelado acerca do meu pesadelo. Não te assustes. Ao que Beltesazar respondeu: Ó meu senhor,
Quem me dera o teu sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado fosse apenas contra os que te odeiam. A árvore que viste, que desenvolveu e ficou imensa, cuja copa chegava até os céus e podia ser vista em toda a terra, com folhagem exuberante e generosa em frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada segura para as aves do céu, e em seus galhos fortes, essa árvore, ó querido rei, és tu. Foste tu que cresceste e te tornaste grande e majestoso em todo o mundo, porquanto o teu poder cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó majestade, viste também uma sentinela, o ser angelical que descia do céu e ordenava: derrubai a árvore e destruí-a, porém deixai na terra o resto do tronco com as raízes, presos mediante uma cinta de ferro e de bronze. Deixai o tronco no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho que vem do céu, e viverá com os animais selvagens, até que se transcorram 7 anos, ou períodos de tempo. Sendo assim, eis a interpretação do teu sonho, ó rei, e este é o decreto que Elar, o Altíssimo, expediu contra a vossa majestade, meu senhor. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos e viverás com os animais silvestres. Comerás capim como os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens e os dá a quem quer e quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído quando reconheceres que Chamaim, os céus, dominam. Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho. Reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. Cumpre-se a revelação de Daniel. Afirmo, pois, que tudo isso aconteceu comigo, o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, quando o rei estava caminhando pelo terraço do palácio real da Babilônia, comecei a meditar. Acaso não é esta a grande Babilônia, que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder, e para a glória da minha majestade? E o rei ainda estava balbuciando estes pensamentos consigo mesmo, quando veio do céu uma voz que declarou: Eis que esta é a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real te foi tirada. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois, e passarão 7 tempos até que reconheças que Elar, o Altíssimo, tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos e os concede a quem quer e quando deseja. E, naquela mesma hora, a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens, e começou a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. O rei volta ao juízo e louva a Deus. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus, e percebi que o meu entendimento havia retornado. E então comecei a bendizer Elar, o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Sim, naquele momento voltou-me o bom juízo, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior que em tempos passados.
Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Capítulo 5. Daniel revela a escrita na parede. Muito tempo depois, em certa ocasião, o rei Belsazar, proteja o rei, ofereceu um banquete para 1000 dos seus membros da corte, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto desfrutava com avidez da bebida, Belsazar deu ordens expressas para que lhe trouxessem as taças de ouro e de prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha expoliado do templo de Jerusalém, a fim de que o rei Belsazar e os seus nobres mais chegados, as suas mulheres e concubinas, bebessem dessas taças preciosas. Então, rapidamente, lhe trouxeram as taças de ouro que haviam sido sequestradas da casa de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas, beberam à vontade nas taças. Entretanto, enquanto saboreavam o vinho, cantavam e louvavam seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, porém, surgiu a imagem dos dedos de uma imensa mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei Belsazar observou atentamente o movimento daquela mão enquanto ela escrevia. Então, o seu rosto foi ficando cada vez mais pálido, e ele ficou tão apavorado que os seus joelhos batiam um contra o outro, e as suas pernas perderam a força e vacilaram. Aos berros, o rei mandou chamar imediatamente os adivinhos, os astrólogos, os místicos, e determinou a esses sábios da Babilônia: quem conseguir ler esta inscrição e me declarar a sua verdadeira significação, receberá um manto de púrpura real, ganhará uma corrente de ouro para o pescoço, e será nomeado terceiro em importância no governo do meu reino. Então, todos os místicos e sábios do rei vieram, mas não foram capazes de ler o que aquela enorme imagem de mão humana havia escrito. Tampouco conseguiram dizer ao rei o significado daquelas letras e palavras. Diante dessa situação, o rei Belsazar ficou completamente perturbado e amedrontado, e o seu semblante ainda muito mais pálido. Todos os seus convivas e os membros da sua corte também estavam aterrorizados. Tendo a rainha-mãe ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na grande sala do banquete e acudiu, dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus maus pensamentos, nem se desfaleça a tua fisionomia. Eis que há no teu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, o rei Nabucodonosor, todos os consideravam um homem iluminado, dono de rara inteligência, prudência e uma sabedoria como a sabedoria dos deuses. Nabucodonosor, teu pai, quando exerceu o seu reinado, o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos encantadores, dos astrólogos e de todos os místicos. Comprovou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, fora aquinhoado com extraordinário raciocínio e também com uma especial capacidade de interpretar sonhos e solucionar enigmas e mistérios. Ordena, pois, que Daniel seja chamado, e ele, com certeza, te revelará o segredo e o sentido dessa escrita na parede. Então, sem demora, Daniel foi levado à presença do rei. O rei indagou a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, mandou trazer das terras de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o espírito dos deuses habita em tua pessoa, e que em ti se acham a luz, o conhecimento e extraordinária sabedoria. Pois bem, os sábios, os adivinhos e vários místicos acabaram de ser trazidos às pressas à minha presença, para lerem a inscrição que está na parede, e me desvendarem seu correto sentido, mas não puderam dar-me a interpretação destas palavras. No entanto, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, portanto, se puderes ler esta inscrição
e me esclarecer quanto à sua correta interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro em teu pescoço, e serás nomeado ao posto de terceiro em importância no governo do meu reino. Então Daniel, Deus é meu juiz, replicou ao rei Belsazar. Bel, proteja o rei. Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum de teus comensais. Todavia, lerei sim as palavras que foram escritas na parede para o rei e lhe desvendarei todo o seu significado. Ó rei, foi a teu pai, o rei Nabucodonosor, teu predecessor, que Elar, Deus Altíssimo, deu sabedoria, grandeza, glória e majestade. Devido à magnificência que Deus lhe concedeu, pessoas de todas as nações, povos, línguas e culturas tinham por ele grande respeito e temor. Todos tremiam diante de sua presença soberana. Porquanto, a quem o rei decidia matar, matava. A quem julgava poupar, poupava. A quem desejava promover, promovia. E a quem desejava humilhar, humilhava. Contudo, quando seu coração se tornou cobiçoso, arrogante e endurecido por causa do extremo orgulho e vaidade, ele foi deposto do seu trono real e totalmente despojado da sua glória. Foi excluído do convívio com outros seres humanos, e sua mente e coração tornaram-se semelhantes aos dos animais, e passou a morar junto aos jumentos silvestres e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava como o orvalho do céu. E assim viveu, até reconhecer que Elar, Deus Altíssimo, é o soberano e domina sobre o reino dos homens, e coloca no poder a quem ele deseja. Mas tu, ó Belsazar, sucessor do rei Nabucodonosor, não tens caminhado com humildade. Não humilhaste o teu coração, muito embora saibas bem de tudo quanto ocorreu com teu pai, o rei. Pior ainda, tu te exaltaste a ti mesmo e te levantaste contra Elar, Deus dos céus. Porquanto mandaste trazer as taças do templo do Altíssimo para que nelas bebesses tu, os teus nobres e convivas, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir e muito menos compreender nada. E não glorificaste o Deus que sustenta com suas mãos a tua vida e controla todos os teus caminhos. Por isso, ele mesmo enviou aquela mão que viste, a fim de escrever diante de ti a sentença que precisas saber. E as palavras que foram inscritas formam a seguinte frase em aramaico: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Mene. Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Uparsim, teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. Diante disso, por ordem do rei Belsazar, vestiram Daniel com um manto real vermelho púrpura, condecoraram-no com uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em autoridade e poder no governo do reino. E aconteceu que naquela mesma noite Belsazar, o rei dos babilônios, foi assassinado, e Dariaves, Dario, o imperador da nação média, apoderou-se do reino de Belsazar, com a idade de 62 anos. Capítulo 6. Daniel sobrevive à cova dos leões. Então, pareceu bem a Dario nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. E, acima deles, 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Mas, assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo.
mas nada de mal conseguiam encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então, eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Elar, Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dario, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei devia baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que, uma vez sancionada, não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dario deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente. 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Elar, Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. E, mais que depressa, foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: tu não publicaste uma resolução real ordenando que nesses 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei replicou: sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens, e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: ó rei, lembra-te bem que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que Elar, o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida, taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel-selo e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois, o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música, e o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. Daniel sai ileso da cova dos leões. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza: Daniel, servo de Elar, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde livrá-lo dos leões? E então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Elar, Deus, considerou-me inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou,
Em seguida, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova, e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Entre mentes, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com as suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas, em toda a terra, nos seguintes termos: Shalom, paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Elah, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Elah, Deus, livra e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Elah, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim, Daniel prosperou grandemente durante o império de Dario e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Capítulo 7. Daniel sonha com 4 monstros. Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, Bel proteja o rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho, escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos: Em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande oceano. Então, vi 4 grandes animais, diferentes um dos outros, que subiam do mar. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão e tinha asas de águia. Eu o contemplei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés somente, como um ser humano, e recebeu um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e eis que foi-lhe ordenado: Levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Então, segui observando e vi outro animal, agora um semelhante a imenso leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, também 4 cabeças, e foi-lhe dada toda a autoridade para governar. E nessas visões que tive durante a noite em meu sonho, vi ainda um 4º animal, horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre, pequeno, que apareceu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu entre os demais tinha olhos como os olhos de um ser humano, e uma boca que falava com soberba e arrogância. O ancião idoso e o filho do homem. Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos, e um ancião pleno de dias se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve, e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes. De diante dele, brotava e fluía um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então, o tribunal deu início ao julgamento, e todos os livros foram abertos. Mas eu segui observando, porquanto as palavras arrogantes que o chifre exclamava me chamaram a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. Dos outros animais foi retirada toda a autoridade que se lhes havia sido concedida. Contudo, tiveram permissão para viver por um período de tempo. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu.
ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe outorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. O significado dos sonhos de Daniel. Eu, Daniel, fiquei sobremodo perturbado em meu espírito, porquanto as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então, no sonho, me aproximei de um dos anjos que ali estavam, e lhe indaguei sobre o significado de tudo quanto eu havia podido observar. E ele me atendeu, dando-me a seguinte revelação. Eis que os 4 grandes animais representam 4 reinos, que se levantarão sobre a terra. No entanto, os santos de Elion, o Altíssimo, receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, por toda a eternidade. Diante disso, eu quis saber o verdadeiro significado do 4º animal, porquanto era muito diferente de todos os demais e o mais horripilante deles, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal despedaçava e devorava suas vítimas com facilidade, e ainda pisoteava todos os restos que deixava para trás. Também roguei por explicações sobre o significado dos 10 chifres incrustados no alto da cabeça daquele monstro, e quanto ao outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que possuía olhos semelhantes aos olhos humanos e uma boca que proclamava muitas palavras e todas com grande soberba. Enquanto eu contemplava o que se passava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião maior, Atik e Yumin, rico em dias, e todo o juízo foi executado a favor dos santos de Elion, o Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos tomaram posse do reino a eles confiado. Então ele me deu o seguinte esclarecimento. O 4º animal é um 4º reino que surgirá na terra. Será diferente de todos os outros reinos passados, e devorará com avidez a terra inteira, despedaçando e pisoteando povos e nações. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e humilhará 3 dos 10 reis. Esse reino diferente falará contra Ilanhã, o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então, os santos serão entregues nas mãos dele por um idã, tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se reunirá para o devido juízo e todo o seu poder lhe será extirpado e aniquilado para sempre. E assim, o domínio, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo de Elion, o Altíssimo. E o reino de Deus será um reino sem fim, e todos os governantes e domínios o adorarão, obedecerão e servirão eternamente. Este, portanto, é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, declaro que fiquei apavorado por causa dos meus próprios pensamentos, tanto que estremeci e o meu semblante empalideceu. Contudo, guardei tudo o que vi e ouvi comigo mesmo. Capítulo 8. A visão do carneiro e do bode. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão impressionante, a segunda que me ocorreu. E nessa minha visão parecia que eu estava na cidade de Shushan, Suzã, em hebraico, situada na província de Elam. Na visão eu caminhava nas proximidades do canal de Ulai. Então, levantei o olhar e avistei diante de mim, em pé junto ao rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram longos, mas um era mais comprido que o outro. Entretanto, o mais longo começou a se desenvolver algum tempo depois do outro. Fiquei observando o carneiro enquanto ele avançava para o ocidente, a oeste, depois para o norte e para o sul. Notei que nenhum outro animal conseguia resistir-lhe, e ninguém era capaz de se livrar do seu poder. Ele, no entanto, podia fazer tudo o que desejava e a cada dia ficava maior e mais forte. Enquanto eu fiquei refletindo sobre isso, de repente um bode,
Com um longo chifre entre os olhos, veio do ocidente, do oeste, percorrendo toda a face da terra, mas sem tocar no chão. Ele se voltou na direção do carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha observado em pé, parado diante do rio, e avançou contra ele com grande furor e violência. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo com muita força e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não conseguiu reunir forças para resistir-lhe, e o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do poder e da cólera do bode. E o bode se desenvolveu muito e cresceu forte. Contudo, no auge da sua força, o seu grande chifre frontal foi quebrado, e no seu lugar lhe nasceram outros 4 chifres, também muito grandes, na direção dos 4 ventos da terra, isto é, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E ocorreu que brotou-lhe também um pequeno chifre de um dos grandes chifres, e este cresceu muito para as regiões ao sul, para o oriente e também na direção de Dzebe, a terra magnífica Israel. Cresceu assustadoramente e alcançou o exército dos céus, e conseguiu atirar na terra algumas das estrelas desse exército, e ainda as pisoteou. E ele tornava-se cada vez maior e mais forte, até desafiar o comandante desse exército, quando suprimiu o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe, e destruiu todo o santuário e o seu templo. Todas as honrarias foram prestadas a esse grande chifre. O próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário, por causa do seu poder e a vitória da sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo o que empreendia, e a verdade e o direito foram lançados por terra. Então, ocorreu que ouvi um Kadosh, ser angelical, que indagava a outro santo: até quando durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando estará suspensa a verdadeira cerimônia do sacrifício diário, e a rebelião abominável e devastadora prevalecerá? Até quando o templo ficará danificado? O exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre, e ambos serão pisoteados. Então ouvi a resposta: todos esses eventos passarão em 2.300 tardes e manhãs, e então o Kodesh, santuário, será reconsagrado. Gabriel revela a visão a Daniel. Enquanto eu, Daniel, contemplava atentamente a visão que me fora dada e procurava compreendê-la, diante de mim surgiu alguém semelhante a um guerreiro, e ouvi a voz de um ser humano que vinha da direção do rio Ulai, e bradou: Gabriel, revelai a este homem o significado da visão. Assim que ele se aproximou de onde eu estava, fiquei apavorado e caí prostrado, com o rosto rente ao chão. Mas ele me acudiu e explicou-me: entendei, ó filho do homem, eis que esta visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, fiquei acordado e em êxtase. Então, ele tocou em mim e me ergueu. E em seguida me disse: eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, porquanto todos esses acontecimentos pertencem ao tempo determinado do fim. Sendo assim, os 2 longos chifres que viste crescerem na fronte do carneiro representam os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo significa o rei da Grécia, e o grande chifre, que lhe nasceu entre os olhos, é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado referem-se aos 4 reinos que brotarão da mesma nação, mas não com o mesmo poder dele. Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias e capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará. Ele se tornará muito poderoso, todavia sua majestade não virá de si mesmo. Destruirá terrivelmente, sem a menor piedade, e terá êxito em todas as suas pelejas. Derrotará homens poderosos, exterminará o povo santo. Obstinado pelo sucesso, ele enganará muitos, e de todas as formas. Com extrema arrogância, se sentirá o maior de todos os homens. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz, e ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo,
ele será derrotado, mas sem a intervenção de mão humana. E, finalmente, quanto à visão das tardes e das manhãs que te foi comunicada, eis que é de fato verdadeira. Tu, porém, sela a visão, guarda segredo por ora, porquanto tudo isso se refere ao futuro distante. Capítulo 9. Daniel intercede por seu povo. No primeiro ano de Dario, filho de Ahasverosh, Assuero em hebraico, Xerxes em persa, na linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônio. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Javé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. E orei a Javé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão: Ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda a espécie de malignidades, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvidos aos teus servos, os profetas, que pregaram em teu santo nome aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados, e a todo o teu povo. Ó Adonai, Senhor, tu és justo, e hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Elohim, nosso Deus, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos antepassados pertence toda a vergonha, porquanto temos Xantã, errado e pecado contra ti. Mas a Elohim, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, apesar de termos sido tão rebeldes contra ele. Não te demos ouvidos, ó nosso Javé Elohim, Deus eterno e soberano. Tampouco prestamos reverência e obediência às leis que nos deste por intermédio dos teus servos, os profetas. Portanto, todo Israel transgrediu a tua Torá, lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na Torá, lei de Moisés, servo de Elohim, nosso Deus, se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra ele. Cumpriste assim a tua palavra pregada em advertência contra nós e contra nossos líderes e governantes, trazendo-nos a todos a mais ampla e profunda desgraça, porquanto nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na Torá, lei de Moisés, toda esta desgraça nos sobreveio, e ainda assim não temos buscado o favor de Javé, o nosso Deus, afastando-nos de nossas malignidades e obedecendo a tua emet, verdade. Por isso, Javé preparou este castigo e zelou para que caísse na hora apropriada sobre todos nós, pois Elohim, nosso eterno Deus, é justo em tudo o que pensa e realiza, e nós, de fato, não temos obedecido a sua cole, voz. Ó Adonai Elohim, nosso Deus Todo-Poderoso, que tiraste o teu povo da terra do Egito com braço forte, e, mediante teus atos magníficos, fizeste o teu nome conhecido como hoje se vê, como os ímpios, e somos culpados. Agora, Adonai, ó Eterno, de acordo com todas as tuas justas realizações, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira devastadora e toda a tua indignação. Sim, foram os nossos pecados e as iniquidades de todos nós, desde os nossos antepassados, que fizeram de Jerusalém e do teu povo este grande motivo de zombarias para todos os que nos rodeiam. Contudo, ó Elohim, nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo, e faz resplandecer o teu rosto com o brilho do teu favor e misericórdia sobre o teu Mikedash, templo, destruído e abandonado por Mar-An,
amor de ti. Inclina, pois, os teus ouvidos, ó Elohim, meu Deus, e ouve este apelo, abre os teus olhos e observa a completa ruína da cidade que leva ao teu nome, porquanto não lançamos nossos rogos diante da tua face acreditando de alguma maneira em nossos atos de justiça, mas confiados em teu imenso favor e misericórdia. Sendo assim, ó Adonai, ouve, ó Eterno, perdoa. Ó Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. A profecia das 70 semanas. Falava eu ainda em oração e súplicas, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, colocando minhas petições diante de Javé, o meu Deus, em favor do monte santo de Elohim. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Então, ele me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-lhe percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu a viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim, sabe e entende isto. Desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Mashiach ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 Shabuah, semanas, e 62 semanas. Então, a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o Santo dos Santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia. Assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana. Mas, na metade da semana, ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E, em uma das principais alas do templo, será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Capítulo 10. Visão profética à beira do rio Tigre. No 3º ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido por Beltesazar em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do 1º mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um grande e rápido rio, Kidekel, Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e sua voz soava forte e grave como o barulho das multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam na minha companhia não a conseguiram ver. Foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam.
Assim, fui deixado a sós, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então, eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e, ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos. Entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida, senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar. Mas meus joelhos e mãos tremiam muito, e o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Prestai, pois, toda a atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando: Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim, estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao seu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra e fiquei mudo. Então, alguém parecido com um ser humano tocou meus lábios, e eu abri a boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Ó Senhor, estou aflito demais em virtude de tudo quanto vi acontecer. Estou a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. O ser que se assemelhava a um homem tocou em mim outra vez, e imediatamente me senti fortalecido. Então, ele me dirigiu a palavra: Não temas, Deus te ama, ó filho do homem. Paz seja contigo. Sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: Ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Ao que ele acrescentou: Sabes por que eu vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Antes, porém, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade, e nessa batalha ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Capítulo 11. O futuro dos reis do sul e do norte. Sendo que, no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, levantei-me para encorajá-lo e cooperar com ele. Agora, pois, passarei a declarar-te claramente toda a verdade. Eis que ainda se levantarão outros 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos os anteriores. Depois de conquistar o poder mediante suas posses e riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Então aparecerá um rei guerreiro que governará com grande poder e realizará todas as suas próprias vontades. Entretanto, um pouco mais tarde, no auge do seu poder, eis que seu reino será desfeito e será dividido para os 4 cantos do céu. Mas nada será entregue aos seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, porquanto será um reino desarraigado e repartido entre outros. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será ainda mais forte do que ele, e reinará, e o seu domínio será muito grande. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul, Egito, firmará um pacto com o rei do norte, Síria, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naquela época, ela será entregue à morte, com sua escolta real, e na companhia do seu pai e com aquele que a apoiou. Contudo, alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Ele atacará a fortaleza do rei do norte, pelejará contra as forças do rei e conseguirá vencer. Ele se apossará dos ídolos
e divindades deles, com suas imagens de fundição, com seus vasos preciosos de prata e ouro, e levará tudo para o Egito. E, por alguns anos, ele deixará o reino do norte viver em paz. Então, o rei do norte atacará as fortalezas do rei do sul, mas se verá obrigado a voltar para a sua própria terra. Mas seus filhos intervirão e conseguirão ajuntar um grande exército, o qual avançará com poder e violência, arrasando tudo por onde passar. E, depois disso, retornando, levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Diante disso, o rei do sul marchará enfurecido a fim de vingar-se do rei do norte, que lhe resistirá com um grande exército, mas apesar disso, será derrotado. Quando o exército do norte for aniquilado, o rei do sul se encherá de orgulho e soberba e matará milhares, mas toda a sua vitória durará por um tempo muito curto, porquanto o rei do norte conseguirá reunir outro exército, ainda maior que o primeiro, e depois de alguns anos, ele atacará novamente com um exército mais numeroso e melhor equipado. Naqueles dias, muitos se revoltarão contra o rei do sul, e os homens violentos do teu próprio povo se rebelarão, dando cumprimento à visão como profetizada, mas não serão bem-sucedidos e cairão. Em seguida o rei do norte virá, levantará morros de ataque, isto é, rampas militares de cerco, e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir. Mesmo as suas melhores tropas não terão forças para vencê-lo. O agressor fará o que bem entender, e não haverá quem possa enfrentá-lo. Ele se estabelecerá na terra magnífica e terá capacidade para destruí-la completamente. Ele virá com o poder de todo o seu império e firmará um pacto com o rei do sul. Ele dará uma de suas filhas em casamento com o objetivo de destruir o reino. No entanto, seu plano não terá êxito, nem lhe proporcionará qualquer vantagem. Passados esses acontecimentos, dirigirá sua atenção para as ilhas, invadirá e tomará muitas delas, mas um príncipe colocará um ponto final à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com grande soberba. Então, ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais se erguer, nem ser encontrado. Seu sucessor mandará um cobrador de impostos a fim de manter o esplendor real. Entretanto, em poucos anos, ele será destruído, sem que seja necessário qualquer ato de luta ou violência. Depois, este será sucedido por um homem odioso e cruel, o qual não recebeu a honra da majestade. Ele invadirá o reino quando o povo estiver se sentindo em paz e seguro, e tomará o governo geral mediante intrigas e negociatas. Então, um exército arrasador será todo exterminado diante dos olhos desse homem desprezível. E este será destruído juntamente com o príncipe do pacto estabelecido. Depois desse acordo firmado, ele agirá traiçoeiramente, e com apenas um pequeno grupo de homens, conseguirá chegar ao poder. Atacará também as regiões mais férteis da província, quando estas estiverem vivendo em paz e tranquilidade. Ele as invadirá e fará o que seus pais, e nem mesmo seus antepassados, jamais fizeram. Distribuirá despojos, saques e riquezas sequestradas entre todos os seus seguidores. Ele tramará muitos planos contra grandes fortalezas, mas somente por algum tempo. Reunirá poder e coragem a um grande exército e investirá contra o rei do sul. E este guerreará mobilizando um exército numeroso e fortemente armado, todavia não será capaz de resistir aos muitos ardis e golpes tramados contra ele. Até mesmo os que se alimentarem de sua comida tentarão destruí-lo. Seu exército será exterminado por uma arrasadora invasão, e um número enorme de guerreiros tombarão em combate. Também estes dois reis terão o coração totalmente dedicado ao mal. Sentarão à mesma mesa para cear e compartilhar, mas de fato dirão apenas mentiras um ao outro, contudo, sem qualquer resultado proveitoso para nenhum deles, porquanto o fim só virá no tempo certo e determinado. Então, o rei do norte retornará para suas terras com grande riqueza,
mas com seu coração rebelde à Santa Aliança. Ele tentará acabar com a religião do povo de Israel e depois voltará para a sua nação. No tempo determinado, ele cercará e tentará invadir outra vez o sul, mas, desta vez, não terá o mesmo sucesso da primeira grande invasão, porque navios de Quitim, das regiões da costa ocidental, virão e se oporão a ele, e diante dessa resistência, ele ficará consternado e insultado. Então, despejará sua fúria contra a Santa Aliança, o povo de Israel, e retornando, será cordial e indulgente com aqueles que apostarem na Santa Aliança. Seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo. Acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Com mentiras e lisonjas, corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança, mas o povo que, em verdade, conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Entretanto, aqueles que são sábios entre o povo pregarão e ensinarão a muitos, mas por certo tempo essa atitude os levará a passar pelo fio da espada e também terem seus corpos cremados. Outros tantos serão saqueados e lançados em prisões. Alguns desses resistentes serão feridos e receberão um pequeno socorro. Contudo, muitos dos que oferecerem ajuda ou se reunirem à resistência não agirão com sinceridade. Ora, chegará a época em que alguns sábios tropeçarão para que sejam devidamente refinados, purificados e alvejados, até o final dos tempos, porquanto isso só acontecerá em dias muito à frente, no futuro determinado. A época do terrível e arrogante rei. Este rei fará o que bem lhe aprouver. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda a divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos, até que o tempo da indignação se complete, pois tudo quanto foi determinado ocorrerá. Este rei não terá mínima consideração, nem mesmo pelos deuses dos seus antepassados, nem pela divindade preferida das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo e de todos. Contudo, fará reverência ao Deus protetor das fortalezas e honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e inúmeros presentes de alto valor. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de uma divindade estrangeira e multiplicará o sucesso e a glória de todos quantos lhe prestarem lealdade e devoção. Ele os tornará líderes e governantes de muitos e dividirá a terra, mas a preço de recompensa. Nos dias do fim, o rei do sul voltará a enfrentá-lo em grande combate, e o rei do norte o atacará com a violência de um enorme furacão, com carros e cavaleiros de guerra, e mediante poderosa esquadra naval. Ele invadirá muitos países e passará por sobre eles como uma gigantesca inundação. Do mesmo modo, invadirá Zebé, a terra magnífica, e muitas nações da região sucumbirão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon conseguirão escapar das suas garras. Eis que este rei estenderá as asas do seu poder sobre diversos países. Nem o Egito lhe escapará, porquanto ele terá o controle dos grandes tesouros em ouro e prata e de todas as riquezas dos egípcios. Os líbios e os cuxes, etíopes, a ele servirão. Contudo, notícias procedentes do leste e do norte o assustarão, deixando-o muito preocupado. Então ele decidirá sair para destruir e exterminar muita gente. Este rei armará suas tendas reais entre o grande mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo. Entretanto, ele encontrará o seu fim, e não haverá nada nem ninguém que possa socorrê-lo. Capítulo 12. O final dos tempos. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, livro, será liberto.
multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas. Brilharão para sempre, por toda a eternidade. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé diante de mim outros 2 anjos, um na margem de cá do rápido rio Quidequel, Tigre, e outro da margem de lá. Então, um deles falou ao homem vestido de linho, que estava rio acima: quanto tempo passará antes que se cumpram todos estes eventos extraordinários? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado, então, em seguida, tudo se cumprirá e estará terminado. Eu ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia, por isso indaguei: ó Senhor meu, mas qual será o resultado final de todos estes acontecimentos? E ele replicou, orientando-me: segui o teu caminho, ó Daniel, porquanto estas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Muitos serão colocados à prova, e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras, tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderão. Concluindo, depois de abolido o culto contínuo que, mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Bem-aventurado que aguarda e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te em paz e segui o teu caminho até o fim. Eis que descansarás. E então, no final do Ion, dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua.